Boa noite. Preciso de força mesmo. Foi bem cansativo, mas, gente, foi uma bênção. Foi uma oportunidade única da gente conhecer melhor, né, os nossos adolescentes, eles se conhecerem também. E eles relataram isso para a gente, né, que tiveram a oportunidade de conhecer e conversar e ter comunhão com adolescentes que eles viam nos nossos PGs, eles viam na nossa EBD, nos nossos conectados. Mas uma coisa é você estar aqui durante um culto, né, onde você cumprimenta as pessoas, você fala. Outra coisa é você passar 3 dias com aquelas pessoas. Então, fomos um grupo com 19 adolescentes. Tivemos 4 adultos trabalhando, né? 5 adultos, perdão, 3 permanentes aqui com eles. E a gente cultuou o Senhor com eles, a gente compartilhou da palavra com eles, a gente brincou com eles, a gente comeu com eles, a gente varou a noite com eles. E ontem eu tinha combinado com eles, primeiro que a gente ia dormir. Por mim, a gente dormia todo dia 10 horas da noite. Mas eles reclamaram: não, pastor, que isso? Pelo menos 11h30, tá bom, 11h30. No primeiro dia, pastor, deixa a gente ir até meia-noite. Aí, tudo bem, vamos até meia-noite. Ontem não teve jeito. Ontem eu via no olhar de uma adolescente aquele olho caído, cansada, com sono, e eu falei: você está com sono, vai dormir. E ela: pastor, não quero perder 1 minuto disso aqui. Aí eu falei: gente, agora não tem jeito. Agora, se deixar, eu vou ficar aqui a noite toda mesmo com eles. E ficamos brincando, conversando, e foi uma bênção mesmo. Tivemos depoimentos de adolescentes que vinham aqui esporadicamente, né? Às vezes estavam na nossa EBD, vinham aos nossos conectados, mas não estavam frequentes com a gente, e participaram do Acampa Dentro, e saíram testemunhando de como Deus abençoou as vidas deles, né? Continue orando pelos nossos adolescentes, né? E, aliás, como eu falei hoje de manhã, por todas as novas gerações da igreja, nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos jovens. A igreja precisa fortalecer. É claro que há um preço, né? Quando eu disse de manhã que a gente precisa investir nisso, eu não estou nem falando de dinheiro, gente. Eu estou falando de investir vida. Os nossos adolescentes precisam que nós investamos as nossas vidas neles. Isso implica em sentar junto, em conversar, em ouvir as histórias deles, em aconselhar, sabe? Em orar por eles, em discipular os nossos adolescentes. Eles precisam disso. Não só os nossos, como vários outros. Então, eu quero convidar mesmo a nossa igreja a investir nos nossos adolescentes. Dá trabalho, eles fazem bagunça, eles são agitados, mas quando você vê um adolescente servindo ao Senhor, transformado pela palavra do Senhor, fazendo a diferença na sua escola, gente, isso é maravilhoso. E você pensando que esse adolescente, se a gente continuar trabalhando com ele, ele vai crescer e vai ficar adulto, vai chegar na nossa idade e vai continuar fazendo. Vamos pensar com carinho nisso, investir o que nós precisarmos investir e principalmente nossas vidas. Irmãos, na última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre a Shekinah. E o título do sermão passado, né, da outra vez, foi Shekinah, obediência e dependência. E eu preguei lá em Êxodo, capítulo 40, verso 16 até o 38. E porque faz um tempinho isso, né, por causa de questão de agenda, mas a gente tratou antes da Shekinah vem a obediência e trabalho. O texto falava sobre a construção do tabernáculo, né? Moisés fez tudo como Deus mandou e no final veio a Shekinah, a nuvem de glória, desceu sobre aquele lugar. E a gente falou sobre isso, que a nuvem de glória, a presença marcante de Deus, ela vem através da obediência e do nosso trabalho pela obra de Deus. As coisas que nós construímos para o Senhor, as coisas que nós fazemos em obediência ao Senhor.
Também falamos que a Shekinah, ela impõe limite à ação humana. Moisés, ele subiu no monte, que estava com uma tempestade, uma grande nuvem ali, e ele subiu naquele lugar atemorizante. Estava a presença de Deus lá, e ele conseguiu entrar na nuvem lá no monte. Mas quando a glória do Senhor encheu o tabernáculo, ele não conseguiu entrar. Então, a gente falou que a presença de Deus, a manifestação de Deus nem sempre vai ser do mesmo jeito. Deus faz e age da maneira como Ele quer. E muitas vezes a presença dEle, a glória dEle, serve até para nos limitar, para nos impedir de seguir adiante num caminho que não é da vontade dEle. Ou pelo menos para nos dizer assim, você é um ser humano apenas. E quando você entrar na presença do Deus que é todo-poderoso, você precisa pelo menos temer esse Deus. E finalizamos dizendo que a Shekinah orienta e protege, porque essa nuvem de glória, ela orientou o povo de Israel durante toda a sua caminhada no deserto. Por que eu estou tentando recordar isso? Porque desde aquele dia que eu preguei, Deus já estava colocando uma outra mensagem no meu coração. Porque aqui eu falei sobre a nuvem de glória, eu falei sobre a presença de Deus e falei sobre o derramamento dessa Shekinah. Mas será que nas nossas vidas, em todo momento, nós temos esse derramar de Deus? Será que em todo momento nós sentimos essa presença? E aí eu quero refletir com os irmãos. E quando as notícias nos fazem achar que Deus não está com a gente? Eu quero refletir com os irmãos sobre isso. Quando você não percebe essa nuvem, quando você não vê a Shekinah, e pelo contrário, quando parece que essa glória, essa presença de Deus, essa manifestação vai embora, e é como se você estivesse sozinho e num vazio, e como se ninguém tivesse ao seu lado. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se eu pedir, com certeza, a não ser que você não se recorde, mas em algum momento da sua vida, você se sentiu sozinho e às vezes você se sentiu até mesmo abandonado por Deus. Eu acredito que se eu pedir para levantar a mão, todos levantam, a não ser que você realmente não lembre disso, porque na vida a gente encara momentos em que a gente não sente nada. Na vida a gente encara momentos em que parece que tudo está dando errado e que as coisas são as piores, as notícias são as piores. Abre a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 12 ao 22. 1 Samuel, capítulo 4, versos 12 ao 22. Eu vou ler na minha versão. Se você quiser ler na sua e acompanhar pela sua Bíblia, você pode fazer, por mais que seja diferente. Mas se você tiver sem a sua Bíblia, você pode também acompanhar pela tela, uma versão um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. 1 Samuel, capítulo 4, verso 12 a 22. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló ainda naquele dia. Tinha rasgado as suas roupas e colocado pó sobre a cabeça. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Ele ouviu os gritos e perguntou: "O que é esse barulho todo?" O mensageiro correu até ali e contou-lhe a notícia. Ele estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. "Acabo de chegar do campo de batalha", disse o mensageiro. "Fugi de lá hoje mesmo." Ele perguntou: "O que aconteceu, meu filho?" O mensageiro respondeu: "Israel foi derrotado pelos filisteus, e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Hofni e Finéias, também morreram, e a arca de Deus foi tomada." Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli,
esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode, na verdade, e disse, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada, e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Para a gente entender o contexto dessa história, ela é a consequência dos erros de sacerdotes, né? Eli era sacerdote ali no povo de Israel, era também um juiz, ele comandava o povo, e ele foi envelhecendo, e seus filhos foram exercendo também o sacerdócio ali do povo. Só que os filhos dele, Hofni, né, como a maioria fala, e Finéias, eles eram corruptos. Eles não temiam ao Senhor. E eles não davam importância ao cargo sacerdotal. Então, quando alguém ia lá oferecer um sacrifício, o sacerdote tinha direito a uma parte do sacrifício, mas depois de ser queimado. E eles, muitas vezes, pegavam a carne ainda crua e tiravam para si. E muitas vezes, quando as pessoas iam levar os seus sacrifícios e falavam para ele, olha, deixa pelo menos queimar a gordura, depois você pode levar o que quiser, eles ainda ameaçavam espancar as pessoas. E para piorar, não sei, mas ainda, além disso, eles ainda seduziam as mulheres ali perto do templo, as mulheres que estavam próximas ali, eles seduziam, eram pessoas promíscuas, eram homens perversos. E claro que isso não agradava a Deus. E Eli, vendo tudo aquilo, ele não tomava também nenhuma providência, até que Deus enviou um homem de Deus, um profeta, e esse profeta falou para Eli tudo o que estava acontecendo, e disse, olha, Deus vai, como a gente falaria hoje, Deus vai pesar a mão na tua casa. Você e seus filhos, vocês vão pagar pelos erros que vocês estão cometendo, pela corrupção e o desrespeito às coisas sagradas. Talvez eles, por terem nascido ali naquele ambiente sacerdotal, eles achavam tudo que eles faziam coisas muito comuns, muito fáceis, assim, porque era cotidiano. E a gente precisa também, nós que estamos na igreja, nós crentes, precisamos também tomar muito cuidado para não começarmos a considerar comuns as coisas sagradas. Sabe quando você começa a achar que ler a Bíblia é uma coisa comum, corriqueira apenas, porque você lê todo dia? Não, você precisa todo dia, quando você abre a Bíblia, você precisa entender que você está diante da palavra de Deus. E essa palavra precisa mudar a sua vida em algumas coisas. Sabe quando você ora e acha que é muito comum orar, e você fala qualquer oração, você fala qualquer coisa para Deus? Não, você precisa entender que quando você ora, você está falando com o Deus Todo-Poderoso, o Deus de todo o universo, o Criador de todas as coisas. Você está falando com um ser que é eterno, e precisa haver um temor sobre isso. Os filhos de Eli perderam esse temor, Deus condenou os atos dele, mandou um profeta, e depois Deus usou um garoto chamado Samuel. Falou com Samuel a mesma coisa, olha, o que eu falei no passado através do homem de Deus vai acontecer. Fala lá com Eli que tudo que eu prometi vai acontecer, para ele consertar isso. Mas Eli, em vez de tentar reagir e consertar, não. Ele arruma uma desculpa para Samuel e fala assim, não, a vontade de Deus vai ser feita. Ele assumiu o risco, ele disse assim, é melhor eu sofrer do que fazer a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus vai desagradar os meus filhos, vai desagradar os outros sacerdotes que estavam ali em volta, ganhando os sacrifícios indevidos, né, tirando o que não era para eles. E Eli opta por pagar o preço e apostar, né, lançar a sorte. Então, chega o dia. A conta finalmente chega quando os filisteus, os israelitas estavam num lugar chamado Ebenezer. Me parece que
E apesar do texto já estar escrito Ebenezer, é muito possível que esse lugar levou esse nome depois. O próprio Samuel talvez tenha dado esse nome a ele, ou pode ser que era mesmo um outro lugar. Mas o nome Ebenezer significa pedra de ajuda. Vejam bem, os israelitas, eles estavam no lugar onde era a pedra de ajuda, o lugar da ajuda. Mas ali, naquele lugar da ajuda, eles perderam a guerra. E o texto conta lá em 1 Samuel, capítulo 4, no verso 2, que eles perderam ali 4.000 homens. 4.000 soldados morrem por causa da desobediência de Eli e dos seus filhos. E justamente no lugar onde seria o lugar da ajuda, do lugar onde talvez eles tivessem se reunido ali, se o nome já era Ebenezer, talvez eles tivessem se reunido ali pensando assim, aqui Deus vai nos ajudar, aqui não tem escapatória, aqui nós vamos vencer os filisteus, mas isso não acontece e eles perdem 4.000 soldados numa batalha. A conta finalmente chega para eles. E aí, eles acabam tendo, sabe quando está tudo muito ruim? E você toma aquela decisão que transforma a coisa ainda pior do que já estava. Sabe quando você... Agora ninguém mais faz isso, né? Mas eu sou da antiga, que às vezes a gente queria consertar o motor, aí pegava lá uma cola, aquelas colas tipo massinha, né? Fugiu o nome agora. Durepox, né? Esse é o nome da marca, né? Mas você pegava aquela cola e colocava lá no cárter do carro. Aí sabe quando você faz isso e de repente esquenta um pouquinho mais e jorra todo o seu óleo ali no meio da estrada, sem posto de gasolina, sem nada? É mais ou menos isso que aconteceu. Você às vezes tem uma ideia tão ruim, mas tão ruim que a coisa piora ainda mais do que está. Lembra quando, numa eleição, que tinha um candidato a deputado que ele dizia que, para votar nele, que pior do que ele não ficaria? E ficou? Foi mais ou menos isso. Eles estavam na Pedra da Ajuda, perderam, e aí tiveram uma brilhante ideia, eu estou sendo irônico. Nós perdemos aqui, vamos então pegar a arca, porque a arca é o lugar da presença de Deus. Lembra que quando Moisés construiu o tabernáculo, ele colocou a arca lá no lugar, a glória de Deus encheu o lugar. Lembra que quando Josué ia atravessar o rio, os sacerdotes foram com a arca na frente e o rio parou e eles puderam atravessar em seco. Sabe essa arca? Eles pensaram, é essa arca que vai ser a nossa ajuda, já que a pedra da ajuda não foi suficiente, vamos então pegar a arca e levar para lá, porque com a arca a gente vence. Eles levaram a arca. E lá no verso 3 e 4... diz que eles, terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram, por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entronizado entre os querubins. Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança. Aí lá no verso 10 e 11 vai dizer assim, então os filisteus saíram para a batalha, Israel foi derrotado, a matança foi grande, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia, os sobreviventes deram meia volta e fugiram para as suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. E detalhe, se você ler esse trecho todo, você vai ver que quando eles pegam a arca, eles vibram, eles fazem uma festa e eles gritam de alegria. Porque agora sim eles estavam com a arca, eles iam vencer, porque a arca da aliança estava com eles. E eles gritam tanto que os filisteus se assustam e falam assim, os deuses estão lá com eles, agora não tem jeito, nós vamos perder essa guerra. Só que do nada, os filisteus começam a se animar de novo e dizem assim, se animem, sejam fortes, sejam homens, vamos lutar. E lutam. E se antes eles tinham perdido 4.000 homens, agora eles perdem 30.000.
e ainda perdem a arca, e os filhos dos sacerdotes são mortos. Sabe, é essa situação em que se encontra o contexto dessa parte que a gente leu aqui. Isso nos ensina que não adiantou ter arca e os sacerdotes, não adiantou nada disso, e os próprios sacerdotes estavam em desobediência e perderam o temor. Tinha arca, tinha gritos de alegria, o chão tremeu, mas Deus não lutou com eles. É muito engraçado quando eu converso com algumas pessoas e elas falam assim, você é batista, né? Lá não tem Espírito Santo não, né? Porque às vezes a pessoa pensa que para Deus estar no lugar tem que ter aquele movimento, tem que ter gente saindo correndo pelo templo, né? Tem que ter gritos, tem que ter um monte de coisa. Gente, não adianta nada ter grito, ter festa, ter música alta, ter qualquer outra coisa, um louvor super animado. Se Deus não estiver naquele lugar, não é nada. Aquilo ali é somente um evento, é somente um lugar onde as pessoas estão. Se nós nos reunirmos todos os domingos aqui, mas se Deus não estiver nesse lugar, não adianta de nada. A presença de Deus não é pelo que você vê, não é aparência, não são as coisas que você sente apenas. Deus está aqui simplesmente porque Ele está, porque Ele prometeu. E aí, eles tinham arca, tinham sacerdote, tinham gritos, tinham medo dos inimigos, mas Deus não estava naquele negócio. E nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões. Nas suas decisões, Deus precisa estar no negócio. Senão pode ter Bíblia, pode ter oração, pode ter corinho de fogo, pode ter qualquer coisa. Se Deus não estiver no negócio, a derrota é certa. E aí lá no verso 17 e 18 acontece que o mensageiro chega lá, correndo, ele fugiu da batalha, e ele vai falar com Eli. Ele não sabe, ele já não está enxergando bem, e ele pergunta o que aconteceu, e aquele mensageiro fala, olha, nós fomos derrotados terrivelmente, os seus filhos morreram, e a arca foi levada. Quando ele fala para Eli que a arca foi levada, aí ele se importa. Ele estava muito mais preocupado com a presença de Deus na arca do que com a presença de Deus em sua vida e na vida dos seus filhos. E foi o que resultou na tragédia. Ele estava muito preocupado com o objeto da arca, aquele objeto que representava a presença de Deus, mas Deus já não estava atuando na vida dele e nem na vida dos seus filhos. E quando ele tem essa notícia, ele cai para trás, quebra seu pescoço e morre. A Bíblia diz que ele era obeso, né? E aí, ele morre, e a sua nora fica sabendo, e ela estava grávida, e de repente o parto é antecipado. Ela estava grávida, ainda não estava na hora de ter o bebê, mas com aquele pavor, aquele problema todo, aquela tragédia familiar inteira, ela tem o bebê. Mas ela não aguenta. E aí, antes de morrer, a parteira pega e fala para ela, calma, fica bem, seu filho nasceu, é um menino. Isso para eles era muito bom, né? Que o filho mais velho fosse um menino, porque herdaria tudo do pai, ia dar continuidade às coisas do pai. As mulheres tinham menos direitos do que tem hoje, naquele tempo. Muito menos direitos, né? Quase nenhum. E os pais queriam ter filhos homens. E ela era para se alegrar com isso, mas em vez de se alegrar, ela dá um nome para aquela criança. Ela chama a criança de Icabode. Em algumas versões vai estar escrito Icabô. Mas eu acho que a melhor pronúncia é Icabode mesmo. Icabode significa, lá se foi a glória. Acabou a glória. Você imagina dar um nome para uma criança de acabou a glória? É como se ela estivesse diante do nascimento do seu próprio filho, ela estivesse tão amargurada que ela disse assim, não tem nenhum prazer nisso, isso não vale de nada mais, porque a arca foi levada. E aí eu fico pensando, meus irmãos e minhas irmãs, que algumas vezes nós pagamos pelos nossos próprios erros, que foi o caso de Eli, Hofni, Finés, eles que erraram, eles que deveriam pagar.
Mas muitas vezes nós pagamos também pelos erros das outras pessoas. Aquela mulher não tinha nada a ver com o assunto, ela era simplesmente a esposa, não podia nem opinar muito na vida do marido naquele tempo. Mas ela morre no parto, e essa criança, então, que nasce com um nome terrível, imagina as pessoas chamando na rua: acabou a glória, vem aqui. Ou sem glória, vem cá. Ou sem mérito nenhum, sabe? Imagina se as pessoas chamassem, se seu nome fosse isso e te chamassem na rua assim. Aquele garoto recebeu uma marca para a sua vida com seu nome, de uma tragédia gerada por causa do comportamento do seu pai, do seu avô. E às vezes a gente tem o problema sério de pensar que quando a gente está passando por uma luta muito grande é porque a gente fez alguma coisa errada, e nem sempre é assim. Nem sempre a luta que você enfrentou, aliás, a maioria das lutas que você enfrenta, a culpa não é sua de verdade. A maioria dos desafios que você tem no seu dia não é porque você causou alguma coisa, porque você provocou isso, não. Às vezes são coisas da vida e às vezes são ações de outros. Quantas pessoas morrem no trânsito por causa de um outro motorista que resolveu pegar o seu carro bêbado e sair de casa? Quantas pessoas morrem na nossa cidade porque, às vezes, policiais entram de maneira errada numa comunidade, trocam tiro, às vezes o traficante começou atirando e ninguém se preocupa com quem passa na rua mais. A vítima não tem culpa, ela sofre por causa dos erros dos outros. Isso aconteceu com aquela mulher que a Bíblia nem pronuncia o seu nome, e acontece com o seu filho também. Mas uma coisa curiosa nisso tudo é que para aquela mulher, a glória de Deus, a presença de Deus, não estava no seu relacionamento com o seu marido, com o seu filho que nasceu ali. Não estava nem mesmo num relacionamento com o próprio Deus, mas para ela, o significado da presença de Deus era um objeto de culto. E sabe quantas vezes nós trocamos a presença de Deus por significados, por objetos, por coisas? Quantas vezes nós deixamos de desfrutar a presença de Deus na comunhão entre os irmãos por causa de dinheiro, por causa de coisas? Quantas vezes nós achamos que para ter presença de Deus no culto precisa acontecer alguma coisa específica? Algum evento? Precisa ter algum hino separado ali? Quantas vezes nós pensamos que para ter presença de Deus precisa ter algum movimento, algum dom manifestado ali apenas, sabe? E isso é um grande problema. E quantas vezes nós achamos que só estamos na presença de Deus se você está andando como se fosse nas nuvens, você está se sentindo super-homem ou super-mulher gospel. Ou às vezes nós pensamos que só tem presença de Deus quando nós estamos num cargo dentro da igreja, fazendo alguma coisa. E quando o cargo passar? E quando o dinheiro acabar? E quando a saúde for embora? E quando você for demitido do seu trabalho? E quando você perder alguém que você ama? Se a glória de Deus para você estiver naquela única pessoa, se a glória de Deus para você estiver no seu emprego, se a glória de Deus estiver para você no seu dinheiro, se a glória de Deus estiver para você no seu ministério, eu quero te dizer uma coisa: essas coisas vão passar, e quando passar, você também vai chamar o seu filho de cabode. Quando passar, você também vai dizer: agora já se foi tudo embora, e agora as outras pessoas vão pagar pela minha tragédia. A glória de Deus não estava na arca. A glória de Deus estava no relacionamento de obediência com Ele. A glória de Deus estava na proteção dEle sobre o seu povo, na presença dEle sobre o seu povo, com arca ou sem arca, com ministério ou sem ministério.
Com trabalho ou sem trabalho, com saúde ou sem saúde, com a sua família ou sem sua família, a glória de Deus está para você. E é interessante que aquela mulher, ela praticamente morre em vão, coitada. Porque apesar de todos os erros que aqueles sacerdotes cometiam ali, a arca de Deus foi parar na mão dos seus inimigos, dos filisteus, e eles levaram lá para o templo do Deus deles. Pegaram a arca, colocaram lá diante de uma estátua. E aí, Deus responde ao povo, a estátua cai. A glória de Deus com certeza não estava na arca, mas Deus mostrava que ele não dependia de arca, ele não dependia de povo levando, ele não dependia de gritos e brados de vitória, porque ele é Deus e age como quer. E aí o povo filisteu começa a se agitar com aquela cena ali e pega a arca, leva para outro lugar, leva para outra cidade, e aí começam as pessoas terem tumores nas suas peles, as pessoas começam a sair feridas nelas, e algumas morrem. De repente aquele povo é afetado por uma doença infecto-contagiosa ali e morre muita gente. Pessoas que os soldados ali que lutavam contra eles talvez não alcançariam. Porque a glória de Deus não está nas coisas que você acha, a glória de Deus está na presença dEle. E aí quando a gente fala de glória de Deus, a gente precisa pensar em quem é o verdadeiro tabernáculo, em quem é a verdadeira presença de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a glória de Deus. E Ele promete para mim e para você que estará conosco todos os dias, até o final dos tempos. Se a sua glória estiver nas coisas, você vai perder, mas se um dia você vai se frustrar, você vai se arrasar com os problemas da vida, mas se a sua glória, se a glória que você carrega for a glória de Deus, e você entender que é Deus agindo em você, que é Deus cuidando de você em cada detalhe da sua vida, pode vir a luta que for, a dúvida que for, a tristeza que for, você vai entender que o Deus que está com você, Ele é Deus sobre todos, Ele é Deus nos céus, mas Ele é Deus na terra, Ele é Deus, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus com você, Ele é o Deus que age na tua vida, é o Deus que se importa com você, e Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar com você. Isso faz muita diferença na nossa vida, quando nós enfrentamos crises, e todo mundo enfrenta crise. O crente mais fervoroso e o menos fervoroso enfrentam crises na sua vida. Mas entenda, meu querido irmão e minha querida irmã, a glória de Deus não se foi, e ela não se vai. Ela não acabou. Não marque ninguém com as suas frustrações. Não passe para ninguém as suas frustrações. Mas você pode lançar sobre Deus todas as suas ansiedades, todas as suas frustrações, todos os seus dilemas, todas as suas dúvidas, todas as suas necessidades, porque Ele tem cuidado de você. Ele é o seu pastor e Ele nunca vai faltar a você. Esses dias eu tenho pensado muito nesse texto, sobre essa situação dessa família. E Deus tem ministrado muito isso ao meu coração, de que a presença de Deus, ela está na sua vida pelo que você crê, porque um dia você conheceu o Senhor Jesus.
E talvez você não saiba bem o que é isso, talvez para você isso seja uma coisa estranha, porque você ainda não teve, talvez você não tenha experimentado isso na sua vida, de entregar a sua vida toda nas mãos desse Deus. Talvez você tenha se prendido ainda a coisas, a situações, a circunstâncias. Eu quero te fazer um convite essa noite, de entregar toda a sua vida com tudo o que você é. E aí esse Deus, que nunca abandona, Ele vai estar com você todos os dias. Tem alguém aqui essa noite que ainda não se rendeu ao senhorio de Jesus? Tem alguém aqui essa noite que ainda não disse assim, daqui para frente, algum dia na sua vida disse assim, daqui para frente eu quero ser totalmente de Jesus, eu não quero mais andar do jeito que eu acho, eu não quero mais ser o dono do meu nariz, eu quero que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus comande a minha vida. Eu não quero mais ser o meu dono, eu quero que Ele seja o meu dono. Alguém que ainda não tomou essa decisão, está aqui hoje e quer tomar essa decisão hoje? Se você se dispõe a hoje entregar-se totalmente a esse Senhor Jesus, eu quero te desafiar então a, por fé, levantar as suas mãos para que a gente conheça. Eu gostaria de orar com você. Alguém aqui essa noite que quer tomar uma decisão de seguir a Jesus daqui para frente? Eu acredito que a maioria que está aqui deve ter tomado essa decisão um dia. Mas você que está na sua casa, hoje é o dia de você tomar essa decisão, de entregar totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé e chamar você que tem vivido dias em que você acha que a glória se foi. Sabe, quando você acha que está seco, está seca por dentro? Que às vezes uma coisinha pequena te afeta tanto, causa tanto estrago em você, sabe? Todo mundo passa por isso, gente. Se você estiver vivendo esse momento, eu quero também te convidar a vir aqui à frente, que eu gostaria de também orar contigo. Amém. Pode vir aqui. Há mais alguém que tem sentido assim? Diz assim, não, Senhor, daqui para frente eu quero tomar passos decisivos contigo. E eu preciso de algo novo na minha vida. Eu preciso de um renovo em mim, sabe? Amém. Pode vir que eu quero orar com você agora. Você chegue para cá.
Meu Deus, eis aqui teus filhos e filhas que vêm buscar mais da tua presença, Senhor. Ah, meu Deus, nós sabemos que o Senhor sempre está presente. Nós sabemos que o Senhor nunca nos abandona, mas às vezes as nossas limitações nos fazem mesmo pensar que não, que a gente está sozinho. Senhor, a gente é assim, o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, não há nada oculto ao Senhor. Ah, meu Deus, eu quero colocar agora essa vida diante de Ti. O Senhor sabe o que tem se passado, o Senhor sabe quais são os conflitos que essa pessoa tem enfrentado, o Senhor sabe quais são os dilemas, quais são as necessidades, as dúvidas. Ah, Senhor, talvez aquele emprego que agradava tanto, que a pessoa se sentia tanto feliz, ela foi mandada embora, ó Deus. E agora não sabe o que fazer, não consegue a porta que precisa. Ah, meu Deus, o Senhor conhece essas necessidades. Às vezes aquele casamento que estava tão bem, agora parece que não tem mais sentido. Ah, meu Deus, vem com a Tua presença, enchendo esses corações, Senhor. Trazendo cura, renovo, restauração, fortalecendo as mãos cansadas, renovando as forças, ó Deus. O Teu Filho Jesus, quando esteve aqui, Ele disse, olha, venham a mim, todo mundo que está cansado, sobrecarregado, porque eu alivio. Toma o meu fardo, porque o meu é leve. Ah, Senhor, dá esse fardo leve para eles. Ministra esse fardo leve, ó Deus. Ajuda eles a entregar as suas necessidades, suas ansiedades, suas incertezas, inseguranças. Ajuda eles, Pai. Porque eu sei que o Senhor está com eles. É claro que o Senhor não os abandonou. Enche de novo, ó Deus. Enche de novo. Aquele ministério que foi frustrado, que hoje parece uma sequidão. Aquele rio que era tão cheio de água viva e hoje parece que está seco. Ah, Senhor, faz jorrar de novo água viva. Restaura vidas, restaura famílias, restaura sonhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz eles sentirem a Tua presença de novo, ó Deus. E dá a eles a certeza de que mesmo quando eles não sentirem, o Senhor sempre estará presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.